Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Em alguns instantes, daremos início à nossa palestra. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Em alguns instantes, daremos início à nossa palestra.
Gente, mil perdões. Meu. Imagina, Pro. Nossa, tava tudo pronto. Minha internet caiu. Não, Estão imagina. conseguindo ver? Tá todo mundo conseguindo te ver sim. Sinta-se à vontade mais uma vez. É uma honra recebê-la aqui, tá certo, Pro? Caso ocorra algum problema, o link cai, a gente retorna para o mesmo link, tá bom? Sinta-se Ok. mais que à vontade. É uma honra recebê-la e bom palestra para todos. Bom, gente, é um prazer muito. Eu fico muito feliz quando eu entro em sala de aula, né, em palestras, em debates, em trocas. Eu acho que essa é o ponto: trocar, conhecer pessoas. Pessoas que são de mundos diferentes do meu, ou do mesmo mundo, da mesma bolha, e estar, né, no segundo encontro de pesquisa em educação, né, cultura e sociedade, nos faz repensar, pensar, mudar. E o tema da minha palestra, né, do nosso bate-papo, isso é importante, né? Entre algoritmos e humanidade, formando o profissional do amanhã. Quem é esse profissional do amanhã? Esse profissional do futuro? Que está logo ali. As minhas ações vão determinar o meu amanhã, ok? Meu nome é Kelly Araújo, sou educadora, né, há muito tempo, e eu me considero a cada dia, né, uma pessoa que busca sempre melhorar o que eu fui ontem. Parece uma frase feita, né? Mas é um exercício que eu faço todos os dias, porque a gente erra, acerta, né? Esse é o ser humano, ok? Então, quando eu trago entre algoritmos e humanidade, é o ser humano aliado à tecnologia, né? Então, hoje a gente vive momentos muito transformadores, né? Onde a tecnologia faz com que realmente a gente precise mudar. Antigamente, lembra quando a gente ia ao banco, os mais antigos, ia ao banco, né? O Pix, por exemplo, né? Hoje a minha mãe não usa Pix, ela não gosta de Pix. A gente já tentou várias vezes, mas ela não quer, ela não acredita, ela fala que, opa, preciso do dinheiro. Então, esse exemplo que eu dei em relação à tecnologia, hoje a gente não vive sem isso aqui, né? Hoje, para a gente poder se encontrar, a gente precisa de uma tecnologia. Eu me preparei toda, quando chegou um determinado horário, o meu computador deu pane. Opa, gente, aí o que eu faço? Né? Então, hoje, a gente vive sim momentos transformadores, porque a tecnologia nos impulsiona, ok? Então, esse avanço, né, da IA, esse avanço de dados, o novo ouro, né, da automação que aumenta a produtividade dentro das organizações, todos esses pontos que eu falei nos ajudam e ajudam as organizações a tomarem decisões mais assertivas. Faz sentido isso para vocês? Porque o conhecimento está aí, a informação está aí. Mas o que eu faço com essa informação? O que eu faço com esse dado para ser mais assertivo? Então, essas mudanças, elas não estão somente no campo tecnológico, mas afetam a minha vida, a sua vida, a nossa relação com o outro, a nossa relação com os profissionais, ok? Então, quando a gente fala, né, dessa mudança, Klaus, ele fala no Fórum Econômico Mundial, ele informa o seguinte: estamos na quarta revolução, né? Onde eu tenho as tecnologias digitais, as biológicas, as físicas, num ritmo transformador, alucinante, onde muitas das vezes a gente para e fala assim: opa, calma aí, parece que 10 anos se passaram. Faz sentido isso para vocês? Matheus, eu não estou vendo o chat, tá? Aí você só vai me ajudando, tá bom? Perfeito. Beleza? Então, nesse contexto onde eu tenho máquinas, ferramentas que me ajudam, né,
a ser melhor, como eu falei, eu não quero ser melhor do que o meu colega, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, né? Olha o humano aí, né? E independentemente se eu tenho algoritmos, sistemas de inteligência artificial, né? Que provocam, que nos entregam uma série de dados. Mas o que eu faço com esses dados? Mas eu tenho a minha parte humana, e aí eu faço essa conexão. Diante desse cenário que eu estou falando para vocês, né? Como formar bons profissionais, profissionais capazes de atuar em um mundo onde a inteligência humana, a inteligência artificial trabalham de forma integrada, onde o que eu sou como humana, né, todos os meus pontos positivos, negativos, toda a minha estrutura precisa estar trabalhada mentalmente, vamos dizer assim, para esse mundo tecnológico. Né? E não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito e eu preciso trabalhar minha mente nisso, né? Quando eu tenho um momento de descanso, parece que eu não estou descansando, parece que o tempo está correndo e eu preciso estar trabalhando mais. Então é o puxar do freio, né? Opa, eu estou sentada aqui conversando com os meus amigos. Aquele momento é único, aquele momento não volta mais. Faz sentido isso? É uma reflexão, tá? Então, quando a gente fala, né, da pergunta inicial, né, desse avanço que a gente está acontecendo na nossa vida, cada avanço tecnológico gera, obviamente, uma série de reflexões, de questionamento para onde a gente está indo. Desde a Revolução Industrial, a indústria, a máquina, ela realmente nos, em algum momento, fala assim: será que eu vou perder meu emprego em relação a isso? Né? Hoje a gente vê a IA, né? Um texto que a gente levava algum tempo para poder fazer, a gente coloca aquele tema, tudo bem que a estrutura é minha, mas ele faz rapidamente, em segundos. Né? Mas eu ajudei a criar. Mas a velocidade e assertividade que ela tem é impressionante. Então, a história demonstra que a tecnologia vai transformar o trabalho, mas, na verdade, não vai eliminar. Então, o que eu tenho de profissão hoje não me garante que elas vão permanecer no futuro. Elas vão se transformar, elas vão se extinguir. Eu lembro que eu fiquei 7 meses aprendendo máquina de escrever, porque minha mãe me colocou em mais um mês com máquina elétrica. Eu fiz prova, nossa, para ter aquela certificação e trabalhar com os 10 dedos. Né? Hoje eu não preciso disso. Né? Não que eu não precise, eu tenho essa habilidade. Mas eu vejo meu sobrinho rapidamente com os 2 dedos. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Então, a datilógrafa não existe mais. É isso que eu estou querendo pontuar. Então, a tendência, né, e a necessidade da gente começar a perceber qual o caminho que a gente vai tomar para a gente realmente se transformar como um bom profissional, né, em relação, estar inserido naquele contexto. O economista David, ele diz o seguinte, olha, ele argumenta que a tecnologia tende a substituir tarefas específicas, e eu também acredito nisso. Naquele filme antigo que todo mundo fala, que é o do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, onde ele tem lá, tá parafusando aquele trabalho. Hoje não, necessariamente eu posso fazer isso, eu tenho uma máquina fazendo isso. Então, a ideia é substituir tarefas específicas. A pergunta central que orienta essa reflexão: quais características permanecerão essenciais em um mundo cada vez mais automatizado? Por isso que eu falei em relação a trabalhar a minha mente, a trabalhar o meu emocional. Se eu estou aqui, né, conversando com os meus familiares, aquele momento é único. Então, eu estou
no celular. Realmente, né, afasto o celular, estou naquele momento com os meus pais, com o meu marido, com os meus amigos. Aquele momento é único. Mas muitas das vezes a gente está no celular, finalizando um e-mail, pensando que já está trabalhando uma agenda amanhã de trabalho, né? Então, é aquela ideia que eu falei. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Não melhor do que o meu companheiro, mas eu quero ser melhor do que eu fui como profissional e como pessoa ontem. Faz sentido isso, gente? Ok? Sim, Matheus. Prosseguimos? Prosseguimos tranquilamente, aqui tá tudo de boa. Beleza. Então, o momento histórico o período é caracterizado por uma intensa conversão tecnológica. A gente tem a inteligência artificial, a gente tem em cloud, a gente tem big data, a gente tem internet das coisas, né? A gente quer porque quer, né? Melhorar sempre, está tudo certo, né? Com a quarta revolução industrial, diferente dos anteriores, hoje a gente tem, né? Muito mais desenvolvimento, muito mais investimentos, né? Sabendo que isso dá um retorno muito grande para dentro das empresas, escolas, né? Se apropriando de tecnologias, hospitais, né? Com esse pensamento também, governos e organizações, né? Então, a inteligência artificial, ela vem, sim, desempenhando um papel fundamental nesse processo, né? E eu preciso estar nesse processo. Eu preciso entender esse processo. Entender, e não apenas somente operacionalizar. Ah, peraí, me mandaram fazer isso aqui, eu vou fazer. Mas qual o sentido disso? Por quê? E aí vou me diferenciar, né, daquele do passado. Eu quero entender o motivo, né? Por quais motivos eu estou fazendo isso aqui. Então, esse cenário exige profissionais muito capacitados, né? Mas essa capacitação, muitas das vezes, né, eu não vou ficar esperando a minha empresa fazer, eu vou buscar. Hoje a gente tem uma gama, né, de atividades de graças, outro paga um valor mínimo, contatos, né? Eu faço muito café virtual, então quando eu tenho um profissional que eu entro em contato no LinkedIn, que eu acredito que seja interessante, e ele me dá abertura, e eu consiga 10 minutos, 20 minutos, né? Conversando com ele, trocando com ele, nossa, é riquíssimo. Mas é aquela história do cara de pau, né? O não eu já tenho. Eu vou lá e solicito, pergunto se ele tem 10 minutos, 20 minutos para a gente poder trocar. Já recebi vários nãos, também já recebi bons, alguns sims, e isso é uma relação muito enriquecedora, né? Esses trabalhos, essas palestras, esses eventos, são riquíssimos para a gente poder fazer contatos. Então, ontem eu estava no Teatro Municipal de Niterói, né, com vários profissionais, governo, entidades, universidades, e eles lançaram uma agência, né, de territórios empreendedores aqui no leste fluminense. Então, São Gonçalo, Niterói, Tanguá, Maricá e outro local que eu esqueci. Mas eles estão juntando as forças para melhorar essa região. Então, são vários olhares, olha que legal. Então, isso vai impulsionar a região, vai dar mais oportunidades de empresas, de educação. Então, atividades e eventos como esse são importantes. Então, qual é o exemplo que eu dou? Eu vi uma pessoa chamada Júlia Tavares, acho que é isso. Eu fui, achei a fala dela interessante, muito a ver com o meu propósito. Eu obviamente, fui no LinkedIn procurá-la e já startei um convite. Então, isso vai enriquecendo o profissional, relações, contatos, através do telefone, ok? Então, essa a pergunta, né, como desenvolver esses profissionais, como eu quero
me tornar, como, né, dentro desse cenário que está cada vez mais dinâmico, né? Então, a sociedade, como um tema em rede, né? Então, o sociólogo Manuel, ele informa o seguinte, ó, o conceito de sociedade em redes para explicar a transformação estrutural provocada pelas tecnologias digitais. Segundo esse sociólogo, a informação tornou-se o principal recurso econômico dessa era. Então, a sociedade, os indivíduos que compõem essa sociedade precisam estar conectados, foi o exemplo que eu falei. Eventos como esses, né? Palavras que eu nunca escutei, mas eu achei interessante, né? Vídeos, insights, livros. Eu falei, opa, então peraí, deixa eu anotar, é importante. Eu sou do caderno, então, da agenda. Então, calma aí, daqui a pouco em algum momento eu vou buscar essa informação. Então, na sociedade, em redes, indivíduos, organizações, instituições estão conectados por fluxos contínuos de informação. Então, eu tenho uma rede de pessoas que podem colaborar para esse crescimento mais rápido. O exemplo que eu falei dessa agência, né, de territórios empreendedores que está acontecendo aqui no Leste Fluminense, cara, é fundamental. E a primeira fala deles é network. Matheus, me dá um minuto. Deixa eu só parar o meu compartilhamento aqui para eu tirar esse som para não prejudicar o nosso trabalho, tá? Só um minuto, gente, me perdoa, mas esse... Deixa eu só finalizar ele aqui, porque senão ele vai ficar nesse tempo aqui. Me perdoe, gente. Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Vou compartilhar, porque senão vai tirar minha concentração. Lá agora não voltou. Matheus, me dá um minuto, só para eu sair e voltar de novo. E aí eu termino meu raciocínio, tá? Claro. Só um minuto, gente, perdoa, porque senão ele não vai projetar. Peraí. Não compartilhou. Não está compartilhando. Mas, gente, eu vou prosseguir, tá? Depois eu mando o slide, me perdoa, mas ele não tá, senão a gente vai perder tempo, tá? Então, só para entender aí a ideia, né, em relação a essa sociedade e esse exemplo que eu dei em relação ao evento que eu fui agências de territórios do Leste Fluminense, territórios empreendedores. Então, é uma conexão de várias entidades, de várias pessoas que vão se juntar, esses, na verdade, já se juntaram,
para realmente potencializar a região, e nesse momento são 3 vertentes que eles vão trabalhar: infra, negócios inovadores e educação. Olha que importante essa sociedade em rede, né? Então, quando eu crio um grupo, eu mais 2 amigas, com foco, né, de crescimento, de troca, seja de vídeos, olha, gente, o que eu achei interessante e coloco, fazer sentido. Então, compreender essa lógica aí dessas redes, né, com conexões, realmente transformam tanto o meu ambiente, o meu mercado, a minha postura, né, o meu comportamento como profissional, e a empresa, obviamente, só tem a ganhar, tá? Então, a nova dinâmica que a gente entende hoje do trabalho é a tecnologia, juntamente com as inteligências artificiais, elas estão mudando muito os nossos comportamentos, como eu falei. Tarefas repetitivas, como eu disse, né? Antigamente eu fiz um curso de 8 meses para poder digitar com 10 dedos, né? Eu tenho um computador, né? Na minha época, 10 dedos, tinha a máquina e errava, nossa, eu tinha que tirar o papel, jogava fora e voltava novamente com o papel em branco para poder digitar. Olha isso, que desperdício, certo? De tempo, de material. E aí, com o computador, a gente, nossa, guarda agora. Se teve um erro, a gente volta para esse arquivo e faz alteração. Coisas, ações que nos ajudam muito, né? Hoje é fácil, mas antigamente não. Atividades repetitivas, atividades previsíveis. A gente entende hoje que esses sistemas, eles vão nos ajudar e já estão nos ajudando, ok? Entretanto, atividades que exigem criatividade, né? Feeling, julgamento humano, a interação que eu tenho do outro, estão sim cada vez mais valorizadas, porque diferencia a nossa atividade, diferencia o profissional, né? Não somente a parte técnica, conhecimento técnico é importante, mas eu preciso desenvolver as minhas atividades humanas. Então, segundo o Fórum Econômico, profissionais do futuro, o profissional que eu quero ser exige competências como pensamento crítico, resolução de problemas complexos, capacidade de aprendizado contínuo. Eu vou estudar sempre, né? Seja um vídeo, seja um curso online, seja um curso presencial, seja um café virtual, seja um documentário, seja um e-book, seja uma prática que eu estou fazendo, e isso me ajuda a abrir a minha mente. Então, nesse cenário, a educação e a formação como profissional me ajuda a evoluir. E as empresas precisam entender isso, precisam preparar esses profissionais para esse ambiente que vem com uma força muito grande, um ambiente tecnológico avançado e, obviamente, fazer a conexão para melhorar e tirar o melhor da sua equipe, ok? Então, eu tenho pensamentos críticos, como eu falei, resolução de problemas complexos, capacidade de aprendizado contínuo e inteligência emocional. A inteligência emocional hoje, ela é fundamental, porque eu vou trabalhar em conhecer as minhas emoções, o que eu estou sentindo agora, e como eu vou trabalhar, né, essas emoções. Aconteceu esse problema com o meu sistema aqui, né? Eu não consigo projetar. O que eu faço? Eu fico nervosa, né? Eu me desespero, eu reclamo ou eu resolvo, ok? Muitas das vezes a gente deixa a emoção. Qual o cenário, qual o momento que eu deixo a minha emoção? Eu vou decidir. Se eu estou no ambiente de trabalho, eu preciso me conhecer. Qual é o que realmente starta o meu estresse? O que starta a minha ansiedade? O que starta eu estar nervosa? Porque se eu, Kelly, estou nervosa,
eu não consigo, eu vou estar travando. Eu vou conseguir realmente entregar um trabalho da forma que eu quero? As coisas acontecem, né? Eu tenho o meu planejamento, mas às vezes, muitas das vezes, o externo eu não controlo. E tá tudo certo, ok? E tá tudo certo. A gente aprende com isso, tá? A gente melhora com isso, a gente evolui. Lembra que eu falei? Eu quero ser melhor do que eu fiz ontem, do que eu fui ontem. Se ontem eu estava com a minha liderança e eu falei algo que não deveria, né? Porque o meu emocional foi mais forte, opa, eu tenho que trabalhar isso. Por que que aconteceu? Né? Por que que eu falei dessa forma? Eu não poderia estar falando de uma outra forma para não perder a razão? Certo? Então, o poder dos algoritmos, né? A inteligência artificial possui grande capacidade de processamento. Foi que eu dei o exemplo do chat. Vou pegar o chat que é o que foi assim o mais conhecido. O meu texto, que eu levo uns 10 minutos, uns 15 minutos para poder fazer, talvez no outro dia eu volte para poder melhorar e refinar o meu texto. Se eu jogo no chat, ele faz isso em segundos, certo? Não é? Então, a capacidade de processamento é gigantesca, beleza? Então, e as minhas habilidades? Eu não tenho essa habilidade de processamento em segundos, ok? Então, o filósofo Hubert, ele argumenta que muitas habilidades humanas dependem da experiência corporal e cultural, que não podem ser facilmente produzidas por sistemas computacionais. Volto a falar, contatos com pessoas, documentários, livros, experiências, eventos, né? Uma troca. É importante porque eu abro o meu leque, crio experiências que eu vou sentir, diferente de uma máquina que é trabalhada e é limitada. Habilidades como, né, saber a minha inteligência emocional, resolver problemas complexos, entender a problemática do meu colega, criatividade que eu preciso desenvolver ou que eu já tenho, né, capacidade de interpretar situações, né, ambíguas, são minhas, ok? Características que reforçam a importância de compreender o papel único de ser humano em ambientes cada vez mais padronizados, automatizados, tecnológicos, ok? Então, o algoritmo são sequências estruturadas de instruções utilizadas para resolver problemas ou executar tarefas específicas. Nesse ambiente que a gente vive, tecnológico, eles desempenham papel, obviamente, de processamento de dados, de interações digitais, entendeu? Então, eles selecionam conteúdos de redes sociais rapidamente, recomendam produtos em plataformas de comércio eletrônico, analisam dados financeiros de uma velocidade gigantesca, te dão lá, dependendo do prompt, te dão tudo aquilo que você quer, né? Os algoritmos não são apenas informações, mas eles moldam a forma como as pessoas percebem o mundo digital. Então, eu questionar. Eu tenho um amigo chamado Sábio Souza, que ele diz o seguinte: Kelly, as inteligências, né, o chat, às vezes, ele dá uma loucura, né? Elas alucinam, às vezes. Então, é importante a gente entender e questionar se aquela informação é correta, né? Porque ele não quer não deixar de responder. Então, ele não quer falar assim, não sei essa informação. Ele quer, sim, mostrar que ele sabe, obviamente, e te entregar uma informação. Às vezes a informação está certinha, né? Ali quando a gente lê. Mas é importante a gente realmente refletir, realmente validar se aquela informação ela está ok, porque essas IAs muitas das vezes alucinam, como diz o meu amigo, né? Então, compreender o funcionamento,
desses sistemas é importante para que a gente possa interpretar esses resultados. E, obviamente, essa dinâmica social que a gente está inserido, tá? Então, o que é um algoritmo? Ele pode ser definido como um conjunto de regras ou instruções utilizadas para resolver um determinado problema. Traz aí uma origem matemática e, obviamente, que foi ao longo do tempo adaptado para uma computação, para a computação moderna, para o segmento da computação moderna. Então, os algoritmos são o núcleo da inteligência artificial hoje, atual. Então, permite sim que as máquinas aprendam padrões a partir de dados que são ouros, né? Eu falei que são ouros, e, obviamente, realizam previsões complexas, numa velocidade gigantesca. Então, com esse avanço tecnológico, avanço, né, desses sistemas, eles são capazes, sim, de analisar quantidades gigantescas em um tempo pequeno dessas informações. Por isso que é importante a gente saber refletir se essas informações estão corretas. A cientista de dados O'Neill, ela destaca que o algoritmo refletem, sim, decisões humanas presentes nos dados, né? Por quê? Porque a gente utiliza para a gente treiná-los, certo? Ela demonstra aí que esses sistemas automatizados podem reproduzir alguns gaps. Então, ocorre porque esses padrões, né, eles se repetem e são analisados à medida desses dados históricos, que muitas vezes vêm com alguns vieses. Então, é importante a gente analisar e manter essa supervisão, essa reflexão, esse questionamento em relação a esses resultados, tá? Beleza? Então, a fronteira da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela apresenta desempenho extraordinário em determinadas tarefas, mas sofrem e enfrentam limitações, ok? A IA, ela deve ser compreendida como um sistema extremamente poderoso, mas ainda dependente de quê? Reforço, de supervisão humana. Ela é excelente em reconhecimento de padrões, ela é excelente em reconhecimento de análise de dados, mas tem dificuldade, sim, de enfrentar, de interpretar, de analisar algumas nuances culturais e, obviamente, contextos sociais muito complexos. Matheus, tá tudo certo? Fala comigo, que eu não tô vendo você, tá? Matheus? Acho que ele caiu. Gente, o algoritmo é próprio da criação humana, Joseph. Então, por que há tantos antagonismos em criação e criador? Sim, porque existem interesses, né? Existem interesses. Foi o que eu falei. Eu tenho, sim, uma gama de informações, eles reconhecem padrões, né? E reconhece essas análises de dados num tempo crucial, né? Rápido. Mas esses algoritmos, eles têm algumas dificuldades porque são limitantes, são limitados. Eles não conseguem interpretar nuances culturais, né? Muitas delas, e contextos que são sociais. Eu tenho hoje padrões, né? Por exemplo, né? Vamos pegar eu tenho regiões, vamos dizer assim, né? No Brasil que são diferentes, né? Contextos culturais e históricos. Então, como eles trabalham com padrões e análise de dados, muitas das vezes se tem dificuldade nesse sentido, sabe? O Brasil é gigantesco. Então, vou dar um exemplo, talvez bobo, mas minha família é paraense. Praticamente, acho que 80, 90% do meu povo é tudo do Pará. Né? Tem um pessoal aqui do Rio, eu moro aqui no Rio, meu pai é militar, então
veio para cá, para o Rio de Janeiro. Mas é cultural, a gente tem algumas falas que as pessoas falam assim, você não é daqui? Eu falei, não, eu nasci aqui. Mas ambientar, num ambiente familiar, é realmente muito com muita raiz do Pará. Né? Só para você ter uma ideia, açaí. Aqui no Rio de Janeiro, eles misturam muitas coisas, né? Ninho, doce. Se você faz isso na frente do meu pai e da minha mãe, eles surtam. Por quê? Porque não é assim que a gente come, né? A gente come o açaí com farinha de mandioca e açaí e açúcar. Aí você fala assim, nossa, porque é cultural. Então, imagina isso em um computador. Por isso que eu falei que ele é um exemplo bobo, mas que faz uma diferença muito grande, nuances culturais. Ok, gente? Deu para entender? Ok? Sim? Então vamos. Vamos que já está. Ok? Então, esse IA, ele, na verdade, Ethan, que é um autor, ele descreve como inteligência artificial como um estagiário infinito. Estagiário infinito. Significa que ela pode produzir grandes, gigantescos volumes de trabalho rapidamente. A gente vê isso, né? Mas necessita de orientação, necessita da gente para validar esses resultados, para interpretar esses contextos. Né? Então, é uma analogia, ajudar a compreender como humanos e máquinas podem colaborar no ambiente de trabalho. Concorda comigo que eu preciso me desenvolver? Né? Porque senão eu vou ficar limitada também. Né? Eu não tenho a velocidade de interpretação que ele tem, que ela tem, né? Mas eu tenho o senso de análise. Eu tenho o senso do é certo, é errado, né? Entende? O conceito Human in the Loop descreve sistemas nos quais decisões automatizadas são supervisionadas por seres humanos. Então, esse modelo é utilizado em diversas áreas, como medicina, finanças, segurança. Garante que esses algoritmos que são produzidos, que são elaborados, possam auxiliar na tomada de decisão sem substituir completamente o julgamento humano. Ou seja, eu utilizo a IA, mas quem decide sou eu. Ok? Então, assim, a tecnologia torna-se uma ferramenta de apoio e não eu dou poderes para que ela possa decidir. Entende? Ok? Então, a ideia é alerta, né, o risco da irrelevância. A gente reflete nisso, né? Noam, que é um outro autor, ele alerta que o maior risco no futuro do trabalho não é necessariamente o desemprego, mas o risco é a irrelevância profissional. Isso quando indivíduos deixam de desenvolver competências humanas e passam a depender exclusivamente da tecnologia. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu uso a tecnologia a meu favor. Entende? Então, eu me desenvolvo, eu estudo, eu quero aprender, eu quero entender quais são aqueles motivos, por que acontece ali. Eu não deixo tudo para a tecnologia fazer, ok? Então, nesses contextos que eu estou te falando, a capacidade de adaptação torna-se essencial. Nossa, tem uma mosca aqui que tá chata. Entende isso? Eu tenho a tecnologia, eu tenho o IA, eu tenho outras inteligências que me ajudam a fazer essa interpretação. Mas quem precisa decidir, quem precisa estar com o mindset perto, quem precisa saber se realmente aquilo faz sentido sou eu, porque senão eu entrego a minha capacidade para ela, cara, e eu não posso, né? Não posso deixar isso acontecer, ok? Então, eu tenho a inteligência
a capacidade de resolver problemas e executar tarefas complexas, a inteligência artificial pode replicar e até superar processos analíticos humanos, mas eu não deixo de fazer, ok? E eu tenho a consciência que a capacidade de sentir, de interpretar, de experimentar subjetivamente é um atributo exclusivamente meu, seu, biológico, ausente de qualquer sistema de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial pode ser extremamente inteligente, sem possuir um pingo de consciência. Faz sentido isso, gente? Inteligência, capacidade de resolver problemas. Consciência, capacidade de sentir, interpretar a experiência. Por isso que é importante, né? Eu experimentar, eu aproveitar, eu praticar. Porque a inteligência não vai fazer isso. Porque eu aumento a minha consciência. Faz sentido isso? Ok? Então, as competências do futuro, né? Pesquisas indicam que as competências mais importantes do futuro não são apenas técnicas. Elas precisam envolver a habilidade humana. Então, volto lá na primeira fala, trabalhar muito a minha inteligência emocional, não deixar que a minha emoção aflore, tome todo partido, tome toda o meu comportamento. Ah, é fria? Não. Existem momentos que, óbvio, eu vou deixar a emoção, né, tomar, mas no meio corporativo eu tenho que dosar isso, ok? Essas competências que eu preciso desenvolver permitem lidar com situações ambíguas, complexos sociais, né, amplos. Então, esse equilíbrio tem que acontecer. Então, trabalhar o meu pensamento crítico, trabalhar muito a minha inteligência emocional, quem sou eu, né? Não ficar 100% deitadona pensando quem sou eu, mas me deixar entender, me deixar analisar algumas ações que eu faço, né? Foi o que eu disse, ser melhor do que fui ontem. Então, isso me ajuda a desenvolver a minha comunicação, me ajuda a desenvolver a minha negociação, né, com outros, né, meu poder de argumentação, meu poder de persuasão, e aí eu vou desenvolvendo e vou melhorando como pessoa e como profissional, né? Hoje a gente entende que a inteligência artificial veio para nos ajudar, e é assim que eu entendo, mas não deixá-la decidir a minha vida, como eu vi uma vez a pessoa falando assim, as pessoas estão conversando com a inteligência artificial. Gente, mas como assim? Né? Dando sugestões. Você tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas, voltando, né, a essa inteligência artificial para dentro das empresas, a gente vê aí, né, a tecnologia sendo... Ela cuida dessa escalabilidade, mas o ser humano cuida da alma. Então, a tecnologia, ela cuida da escala, o ser humano cuida da alma. A gente vê aí Netflix, né? A gente tem aí o iFood, né? A gente tem aí a Bia. Então, como essa escala e esse lado humano? A escala da Bia processa milhões de atendimentos e suporte operacional. Humano, a consultoria financeira personalizada e o acolhimento. Não sei se você percebeu, quando eu entrei na sala, o Matheus falou assim, se sinta à vontade, o acolhimento, né? Algo humano nessa relação, entende? Não é entrega e vai e faz. Tem esse contato humano que precisa ser trabalhado, precisa ser conectado. Voltando aí, quando eu falei da Bia, né? Netflix, a escala da Netflix, a IA da Netflix, algoritmos que analisam preferências e sugerem conteúdos para você. Qual o lado humano disso, né? Criação de histórias e narrativas que gerem conexão com o público. O iFood, qual é essa IA que escala otimização de rotas, logística, precificação dinâmica, né? Qual é a alma disso, né? Humano, gestão de relações sustentáveis com os parceiros, que são os restaurantes,
que estão aí, né, dentro das suas casas, que movimentam milhões para atendimento do público, né, de um alimento gostoso, de uma refeição saborosa, quentinha, né? Então, olha aí a IA com esse ponto. Então, a gente precisa entender que essa transformação desse... Hoje está acontecendo tudo, né? Cachorro latindo. Então, qual é esse profissional do futuro, gente? A gente está antenado, né? Entender que existem esses conhecimentos em vez de somente atuar numa parte específica. Entender que eu tenho a tecnologia, eu tenho a análise de dados, eu tenho essa dinâmica, mas eu preciso desenvolver as minhas competências, né? Eu preciso desenvolver e agregar nesse ambiente complexo e nesse ambiente transversal, indisciplinares, né? Interdisciplinares. Então, segundo o Fórum Econômico, as transformações do mercado indicam que as profissões do futuro vão demandar não somente as partes técnicas, mas as partes socioemocionais, cognitivas avançadas, criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, inteligência emocional, que estão entre as habilidades mais valorizadas pelas operações, né, pelas organizações contemporâneas. Então, nesse cenário, o profissional torna-se uma espécie de ponte entre as decisões humanas, entre os algoritmos, enquanto sistemas de inteligência artificial processam milhares e milhares de informações, padrões, cabe a nós interpretar se esses resultados são realmente resultados positivos, resultados que fazem sentido, que estão nesses contextos sociais, que conectam com os objetivos organizacionais da empresa. Então, essa capacidade de interpretar é fundamental para a gente poder decidir corretamente, sem ignorar os fatores importantes do ser humano, ok? Então, o profissional do futuro não será definido apenas pelo domínio de ferramentas tecnológicas, mas pela capacidade de fazer essa integração de tecnologia, pensamento crítico, ética fundamental e sensibilidade humana. Aqueles que realmente conseguirem equilibrar esses padrões estarão melhor preparados para atuar nesse mundo onde o algoritmo estão cada vez mais presentes, né? Está no meu celular, está no meu computador, onde eu tenho um propósito e esse meu propósito esteja alinhado ao propósito da minha organização. Se não fizer sentido isso, adeus. Eu vou fazer minha empresa, eu vou trabalhar numa empresa que faça sentido com os meus propósitos. Por quê? Porque o foco é ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero ter qualidade de vida. Então eu vou buscar isso. Mas eu preciso trabalhar. Vou utilizar as ferramentas para poder me ajudar, né? E não deixar na mão delas, né? Isso é importante. Então, o significado das decisões continua sendo definido pelas pessoas. Sempre pelas pessoas. Sempre pelos profissionais. Ok? Matheus? Acho que eu terminei no tempo certo, né? Gente, minhas redes sociais, LinkedIn, Kelly Araújo. Se você quiser tomar um café virtual comigo, trocar uma ideia, estejam à vontade. Amo contatos, amo conexões. Né? Eu tenho um canal chamado K2 Educação. Se vocês quiserem, façam a inscrição. Né? Se vocês quiserem, a gente pode fechar uma conversa também online. Estou aberto aí a conversas e informações. Ok? Tudo certo? Quem quiser o material também, só pedir que eu mando por e-mail, sem problema. Mãe, mando por e-mail, mando por WhatsApp, para que você tenha essa informação. No final da minha apresentação, tem uma curadoria, né? Tem lá uma série de vídeos e uma série de livros, de indicação de livros. Se vocês quiserem,
Estejam à vontade. Matheus, não sei se o Matheus ainda está aí. Alguma dúvida, gente? Gente? Vou tirar uma foto pra gente. Maciel, tudo bom? Tudo bom, foi só para tirar foto. Perfeito, Maciel, fica aí para a gente poder tirar foto. Gente, façam conexão comigo no LinkedIn. Eu vou até botar aqui, se vocês quiserem. Araújo, é ele com 2 L's. Araújo 2. E aí, me dá um alô que eu mando essa apresentação que eu não consegui da metade para o final, mandar para vocês, tá? Gente, me perdoe pela não projetar, mas eu mando para vocês sem problema nenhum. Faça as conexões. Se vocês quiserem tomar um café virtual, vamos tomar um café virtual, fazer uma troca, que eu acho que isso vale muito. A gente tem a tecnologia para um desses caminhos, ampliar nossos contatos. Tanto pessoal, obviamente, a gente troca, e pessoal também, que eu acho que é importantíssimo, sabe? Porque a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo. E aí a gente, talvez eu não saiba tudo, claro, eu não sei tudo, mas o Maciel possa saber, né? O William possa saber. Então, olha, eu tenho um amigo, tenho um profissional que é bárbaro. E aí vocês fazem as conexões. Tá bom, gente? Um excelente final de semana, um excelente ano, com muitas vitórias, com coisas boas, para que a gente possa realmente ser feliz, ter qualidade de vida, ficar mais com os nossos familiares, nossos amigos, fazer coisas boas, ganhar muita grana e ser feliz. Não é isso? Acho que é isso. Valeu? Valeu, galera. Tchau.